Boa noite, tudo bem com vocês? Vamos dar início aí ao nosso bate-papo e como vocês já estão vendo aí na tela, nessa noite a gente tem um convidado especial. Para quem não me conhece, está entrando aqui pela primeira vez, eu sou Wagner Ribeiro, sou missionário de carreira aqui na cidade de Itapecuru. Estamos aqui trabalhando com povos não alcançados, no semiárido baiano. Estamos trabalhando com plantação de igreja em povos não alcançados. E a gente tem como objetivo, com esse bate-papo, trazer instruções, auxiliar aquele que tem um desejo de engajar no campo missionário, mas que não sabe como partir para essa prática, né? Então, nosso desejo é cooperar de alguma forma, em algum nível, com algum material, com algum auxílio. A ideia nossa é de a gente ter um bate-papo, né? Conversar um pouco sobre alguns temas. Já estivemos aqui falando sobre o envio, o preparo, propriamente dito, desde a vocação e o chamado. O último bate-papo que nós tivemos foi sobre finanças e hoje nós vamos falar sobre espiritualidade e relacionamento. Para isso, eu quero convidar aqui o nosso amigo, irmão, missionário também do IRIS, lá no IRIS Global, que fica aqui na cidade de Alagoas, nosso amigo Felipe Cunha. Quero passar para você, meu irmão, passar a bola aí para você fazer as considerações iniciais e começar. Como é um bate-papo, a gente vai deixar bem aberto, bem livre aí para que cada um coloque suas dúvidas, coloque aí suas perguntas e a gente vai conversando sobre o assunto. Bom? Fala, Felipe. Bem, estão me ouvindo, gente? Boa noite. Boa noite, meu amigo. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês, poder compartilhar, né, de uma mesa cheia de irmãos, outros desejando estar na missão, outros estando na missão, outros desejando ser preparados, né, para um dia estar integrais e estar na missão do Senhor. Então é uma honra mesmo, privilégio. Meu nome é Felipe Jonathan da Cunha, sou casado com a Tamires, pai do Noah, de 3 anos, e da Esther, que vai fazer 1 ano agora, dia 1º de novembro. Vocês estão tudo me ouvindo, né? Tá tudo ok, né? Tá ótimo. A gente coopera, nós somos de Santa Catarina, nós cooperamos no Nordeste, fez 5 anos agora em agosto, só no Sertão fazem 4 anos, no Sertão, né? Moramos no estado de Alagoas e trabalhamos com plantio de bases, plantio de igrejas, desenvolvimento comunitário, na cidade de São José da Tapera, Sertão de Alagoas. Então, esse é um resuminho da minha vida, e é uma honra, um prazer estar aqui com vocês. O Wagner comentou comigo, falou que ele está trabalhando alguns temas, mas antes disso eu queria orar. Queria pedir que você curvasse a sua cabeça, aí onde você está, respirasse bem fundo. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por hoje. Sim. Obrigado porque a sua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. A sua bondade e a sua misericórdia, ela nos levanta pela manhã e nos impulsiona a viver os seus propósitos, a viver a sua vontade. Então, Pai, em nome de Jesus, eu oro para que o seu Espírito Santo venha sobre nós. Oro para que o Senhor venha aguçar os nossos ouvidos, para que nós possamos ouvir a doce voz do seu Espírito Santo. Oro para que o Senhor venha sobre nós, nos disciplinar, nos discipular, Senhor Jesus, e nos fazer mais parecido com o Senhor.
Nosso objetivo não é fazer muitas coisas. A nossa intenção não é fazer muitas coisas. Nosso objetivo e a nossa intenção é ser parecido com o Senhor. Nós queremos ser parecido com o Senhor. Nós queremos ser parecidos com o Senhor. Nós queremos ser igual ao Senhor Jesus. Nós queremos caminhar na verdade, Senhor. Nós queremos ser santos. Nós queremos ser santos, Pai. Muito mais do que ser um missionário, muito mais do que ser um profeta, um pastor, um apóstolo, ou ter o encargo, nós queremos ser santos. Nós queremos ser apaixonados pelo Senhor. Nós queremos elevar a nossa mente e os nossos olhos até o trono físico e celestial do Senhor. E ser completamente tocado por essa realidade. Pai, uma coisa só nós queremos. Uma coisa eu oro para que cada coração que está nessa mesa deseje. É morar com o Senhor. É morar com o Senhor. É desejar ser igual ao Senhor e revelar os seus frutos, as suas virtudes. Em qualquer localidade que o Senhor nos coloque e nas nações, Pai. Que o seu nome seja glorificado através das nossas vidas. Que o Senhor seja visto através das nossas vidas. Que qualquer coisa que nós venhamos a fazer, Senhor Jesus, não seja por aprovação, por mérito, por alguma posição, mas que seja para glorificar o nome do Senhor. Amém. Amém? Gente, eu tinha preparado algo aqui, mas vou começar então falando sobre relacionamento. A Bíblia ela é completamente relacional. Deus, ele é um Deus completamente relacional. Deus, ele cria, e quando ele cria para a relação e ele cria para o amor. E o incrível é que Deus, ele não fez nada sozinho. Como a gente conhece a questão da Trindade, né? Deus é Pai, Deus é o Filho e Deus é o Espírito. Três são um, mas um não conseguiu fazer nada sozinho. Então a gente vê uma relação na eternidade. A gente vê que existe uma mesa na eternidade e o próprio Cristo, ele fala que ele deseja se assentar conosco na eternidade. João fala isso. Então, quando a gente olha para a eternidade, nós vemos um Deus completamente relacional. Uma mesa que está o Pai, uma mesa que está o Filho e uma mesa que está o Espírito. Então, tudo é completamente relacional. Quando Deus desce à terra, ele cria o homem, ele cria a mulher e ele cria para a relação. Essa relação ela é quebrada. E o próprio Deus, ele começa a caminhar, ele gera um plano, ele forma um plano, e esse plano é a missão dele para reconciliar uma relação. Reconciliar o povo, reconciliar as nações com ele. E a gente sabe da história, ele envia o seu próprio filho, Cristo Jesus, a morrer para que uma relação fosse restaurada. Então, tudo parte de uma relação. Deus, ele parte de uma relação
E se nós queremos ser a imagem e a semelhança de Deus, nós precisamos ser completamente relacionais. Até porque aquele que anda na individualidade, aquele que anda sozinho, ele cava sua própria ruína, Provérbios vai falar. Então, nenhum de nós e ninguém daqui desse grupo e ninguém daqui dessa sala vai conseguir fazer algo sozinho. Nós precisamos um dos outros. Nós precisamos saber lidar com cada uma das personalidades, saber lidar com as indiferenças, até por conta, o que nos une nessa sala é somente uma pessoa, é Cristo. Porque se não tivesse Cristo, nós seríamos os mais inimigos um dos outros. Então, nós precisamos entender que à medida com que a gente se relaciona com o Pai, nós recebemos desse amor para derramar o amor em favor dos outros, em favor do próximo. É por isso que é o primeiro e o segundo grande mandamento, de amar o Senhor com tudo que nós somos e amar o próximo como a nós mesmos. Então, é como uma cruz. Eu amo a Deus e à medida que eu amo a Deus, eu recebo esse amor do Pai e eu transmito esse amor em favor das relações. Então, a nossa espiritualidade, ela é medida nas nossas relações. Vou repetir. A nossa espiritualidade, ela é medida nas nossas relações. A nossa espiritualidade, ela é medida através das nossas relações. Então, eu posso ser um cara que ora muito, mas se eu não revelar os frutos do Espírito nas minhas relações, eu estou orando errado. E revelar os frutos, manifestar os frutos do Espírito não é apenas no dia bom, é no dia mau também. É no dia difícil. Então, à medida que eu me relaciono com o meu Pai, ele desenvolve em mim cada fruto que eu preciso de Gálatas 5, que Paulo fala. E esses frutos não é para mim. Esses frutos é para o meu inimigo. Esses frutos é para aqueles que me traem. Porque assim como Jesus ele fala no Sermão da Montanha, e o Sermão da Montanha é o preparo para nós que estamos no campo e o preparo para aqueles que vão também para o campo. Então, se tem uma cartilha que eu indico para vocês, é comam o Sermão da Montanha. Por isso que foi o primeiro sermão para os discípulos, porque ali era o que Jesus queria dos seus discípulos. E ele vai falar no Sermão da Montanha, amar quem nos ama, até os hipócritas fazem isso. Amar quem traz benefício para nós, até os hipócritas fazem. Mas amar quem não nos ama, esse é o desafio. Amar quem não nos traz mérito, não nos traz aprovação e não nos traz reconhecimento, esse é o nosso desafio. Porque o amor não é uma troca. O amor é uma pessoa. O amor não é um sentimento. O amor é uma pessoa. Uma pessoa que deu tudo. Uma pessoa que morreu pelo mundo. João fala isso. Então, se nós queremos ser iguais a Cristo, irmãos, e se nós queremos
ser missionários ou nos manter no campo, nós precisamos nos relacionar com esse amor. Nós precisamos se deleitar nesse amor. Nós precisamos ir mais profundo nesse amor. Porque, como eu falei, o amor, ele não é manifestado um dia só. Ele é manifestado e ele precisa ser revelado todos os dias. Sem desejar nada em troca. Absolutamente nada. Porque quando eu conheço esse amor, quando eu me relaciono com esse amor, que é o próprio Cristo, eu já não vou ter problema nenhum de, quando ir para o campo, lavar o banheiro, limpar uma casa, lavar uma louça, fazer as coisas mais ordinárias da vida. Até porque não tem diferença entre lavar uma louça e pregar no povoado. Não tem diferença entre lavar uma louça e cuidar de criança. Não tem diferença entre lavar o banheiro e estar no púlpito. Tudo que a gente faz é para a glória do Senhor. Nós acordamos, irmãos, para um trabalho. Nós acordamos para uma vida de entrega. Todos os dias. Todos os dias. Então nós precisamos, irmãos, acordar, entendendo que talvez possa ser o nosso último dia nessa terra. E quando eu acordo entendendo que possa ser o meu último dia nessa terra, eu acordo andando com os olhos na eternidade. Porque eu já estou inserido na eternidade. Eu já caminho na eternidade. Eu não vou para a eternidade. Até porque nós viemos da eternidade e nós retornaremos para a eternidade. Nós fomos gerados na eternidade e permaneceremos na eternidade. E isso muda toda a nossa perspectiva de vida. Isso faz com que tudo que a gente venha fazer nessa terra, a gente faz com os olhos no Senhor. A gente já não faz mais no automático. Porque o maior desafio, tanto do missionário, tanto para aquele que quer ser missionário, é todos os dias ouvir a voz do Senhor. Porque, irmãos, para aqueles que estão no campo, nós vamos passar por dias tenebrosos, difíceis. Mas nós vamos precisar estar no lugar de oração secreto para ouvir a voz do Senhor. E vai ter dias que parece que ele não está falando nada. Mas ele está lá. Porque é uma promessa que ele estaria conosco todos os dias. E para aqueles que desejam ir para o campo, não espere estar no campo para ter uma relação profunda com o Senhor. Até porque você só vai saber para qual lugar você vai se você tiver relacionamento com Ele. Se você ouvir Ele. Ninguém vai falar para você ou por você para qual local você vai. Deus pode usar uma pessoa para dar direções. Mas o preparo para ser um missionário, ele começa onde você está. A base de oração e leitura da palavra. Se nós formos estudarmos as disciplinas espirituais a fundo, nós vamos ver oração, meditação, jejum, celebração. Eu até indico o livro do Richard Foster, as disciplinas espirituais, para todos lerem. Isso precisa ser uma prática, uma verdade nas nossas vidas, irmãos. Duas coisas que vai nos sustentar
nos últimos dias é a oração e a leitura da palavra. São duas coisas que vai nos sustentar no campo e são duas coisas que vai nos levar para o campo. E se não nos levar para o campo, não tem problema. Nós vamos cumprir a missão do Senhor, aonde o Senhor nos colocar. Porque a missão do Senhor não fala de um local geográfico. A missão do Senhor fala daquilo que Ele está fazendo entre as nações para chegar no seu propósito final. E qual é o seu propósito final? O Apocalipse fala isso. Ele vai descer com a Nova Jerusalém. Só que para isso, meus irmãos, nós precisamos nos preparar. Nós precisamos manter os nossos corações e os nossos olhos no eterno. Nós precisamos pedir para o Senhor ajudar nós a resolver as nossas questões da interioridade. Nós precisamos pedir para o Senhor para nos ajudar a perdoar uns aos outros. Porque, irmãos, todos os dias nós precisamos perdoar. E todos os dias nós carecemos do perdão do Senhor. Porque, como eu falei no início dessa reunião, o que nos une nessa sala é Cristo, o que nos une nessa mesa é Cristo. Porque se não fosse Cristo, nós seríamos um inimigo do outro. Então nós precisamos, irmãos, todos os dias, nos colocar diante dos pés do Senhor. Nós precisamos que o temor do Senhor venha sobre nós e libere a sabedoria da eternidade, os conselhos do eterno, aquilo que Ele deseja que nós venhamos a se tornar e a fazer. Porque o fazer é secundário, o se tornar é primário. Então eu me torno parecido com Ele à medida que eu me relaciono com Ele. E à medida que eu me relaciono com Ele, eu passo a fazer. É uma coisa natural, é sem peso, é sem cobranças. Porque não tem, meus irmãos, como a gente se relacionar com o Senhor e não se comprometer com aquilo que Ele fala e com aquilo que Ele diz na sua palavra. Porque à medida que eu me relaciono com Cristo, à medida que eu me relaciono com o Pai, o temor dele vem sobre mim, os conselhos dele vêm sobre mim. E eu passo a me comprometer com aquilo que Ele fala. E eu passo a me comprometer com aquilo que Ele diz na sua palavra. Naturalmente eu vou me tornando aquilo que Ele deseja que eu me torne, e naturalmente eu vou manifestando os seus frutos e as suas virtudes nas relações e naquilo que eu faço. O problema é que a gente às vezes se preocupa mais no fazer e a gente deixa as ansiedades desse mundo tomar posse do nosso coração. E ansiedade é sintoma do medo do futuro. O medo do que eu vou ser, o medo do que eu vou me tornar, o medo aonde eu vou servir, o medo de qual posição eu vou ter, se eu vou ser um pastor, um apóstolo, um profeta, um evangelista, um missionário. Então, à medida que eu me relaciono com Ele, Ele vai liberando aquilo que Ele tem para mim e vai me tornando aquilo que eu desejo que me torne. Só que fique tranquilo, irmãos, porque não é de um dia para a noite. A questão do se tornar, a questão do ser parecido com Ele é um processo. E pensa em uma palavra que a gente não quer, são processos.
Pensa em uma coisa que a gente não quer se submeter, são os processos. Porque os processos, eles são dolorosos. Nos processos, acaba amigo. Nos processos, às vezes, as amizades se vão. Nos processos, às vezes, nós somos abandonados, injuriados, perseguidos, caluniados. Mas são os processos dolorosos do Senhor que gera em mim a pessoa que Ele foi chamado para que eu seja. São nos processos dolorosos do Senhor que Ele gera em mim maturidade. São nos processos dolorosos do Senhor que Ele faz com que eu examine meu coração e eu veja o quanto de reconhecimento eu queria, o quanto de mérito eu queria, o quanto de posição eu queria. Nessa noite eu quero compartilhar mesmo meu coração com vocês, irmão. Eu quero falar que não é fácil, mas também não é impossível. Mas, irmãos, a gente precisa entender que o campo missionário, ele não é um parque de diversões, ele não é um playground. Ele é uma arena de morte. Ele é uma arena de morte. Não é um local para se competir. Não é um local para nós fazer o nosso nome conhecido. Não é um local para nós ter uma posição. Não é um local para nós ter um monte de seguidor no Instagram. É um local para nós se entregar em favor uns dos outros. Principalmente na base. Principalmente dentro de casa. Principalmente eu para minha esposa. Eu para meus filhos. Minha esposa por mim. Minha esposa pelos meus filhos. E o que vai fazer nós nos entregarmos por inteiro é nós desenvolvermos uma espiritualidade saudável. Nós desenvolvemos uma vida de oração, uma disciplina de oração, de jejum e de meditação da palavra. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Oração tem que ser todos os dias. Todos os dias. Mas a verdade é que muitos de nós não gostamos de orar. Porque oração é cansativo. Mas não era para ser. Oração tem que ser um desejo, um anseio. Se relacionar com o Criador das nossas vidas tem que ser um desejo. Porque a espiritualidade faz com que eu venha para o meu quarto de oração me relacionar com o Pai, mas quando eu saio do quarto de oração, eu encontro Deus lavando a louça. Eu encontro Deus trocando as fraldas dos meus filhos. Eu encontro Deus varrendo a casa. Eu encontro Deus no mercado. Eu encontro Deus numa praça. Eu encontro Deus no povoado. Eu encontro Deus em todos os lugares. Ou seja, o nosso olhar muda.
A nossa consciência sobre a presença do Senhor é real em todos os lugares. Cada passo, cada coisa que eu faço, seja ela ordinária, seja ela lá no campo, no povoado, nos ciganos, nos quilombolas, em qualquer lugar, eu vou estar com Deus. Ele estará comigo. E o mais importante é que a própria palavra fala que ele mora dentro de nós. Deus mora dentro de nós. E é aí que a coisa é mais séria ainda, irmãos. Porque se nós entendemos que Deus mora dentro de nós, nós vamos buscar uma vida de santidade todos os dias. E santidade não tem a ver com posições. Santidade tem a ver com comprometimento com a sua palavra. Santidade tem a ver de nós sermos separados do mundo, das trevas, para a maravilhosa luz do seu Filho, Jesus Cristo. Porque o fato de eu estar no campo não significa que as tentações não vão vir. O fato de eu estar no campo não significa que eu não possa cair na sexualidade, que eu não possa cair, talvez, na pornografia, que eu não possa trair minha esposa, que eu não possa cair em outros pecados. Muito pelo contrário. É aí que eu vou ter que cuidar. Então, à medida que eu me relaciono com o Pai, à medida que eu me relaciono com Deus, Ele vai me separando desse mundo. Ele me deixa me se relacionar com esse mundo, para que as virtudes de Deus sejam reveladas aos filhos perdidos, mas Ele me protege de todas as tentações. O fato de eu estar no campo, irmãos, ou o fato das vezes a gente ir para o campo, não significa que nós estamos totalmente preparados. Não significa que nós somos super-heróis. Muito pelo contrário. Significa aquilo que Jesus ele fala no Sermão da Montanha. Felizes são os pobres de espírito, ou seja, felizes são aqueles que dependem do Senhor todos os dias. Todos os dias. Todos os dias eu tenho que acordar e falar: Deus, se não for o Senhor hoje, eu não consigo. Faça comigo, venha comigo, porque eu dependo do Senhor. O ar que eu respiro é o Senhor. A água que eu bebo é o Senhor. A comida que o Senhor me deu é o Senhor. Tudo que eu faço é o Senhor. Tudo. Então, à medida que eu olho para Ele, à medida que eu converso com Ele, à medida que eu ouço Ele, eu me comprometo com aquilo que Ele está falando. E como eu falei, não tem a ver só com pregar, não tem a ver só com fazer coisas, mas tem a ver com aquilo que eu me torno. Porque alguns de nós vão ganhar multidões, mas outros vão ganhar apenas uma pessoa. Barnabé não foi um cara que ganhou muitas pessoas. Mas Barnabé ganhou Paulo, que ganhou muitas pessoas. Barnabé discipulou Paulo, a qual Paulo discipulou muitas pessoas e plantou muitas igrejas. Então, um de nós vai parar por uma só. Muitos de nós vão parar por uma pessoa. E vamos ter que dar tudo por essa pessoa. Vamos ter que amar essa pessoa até o fim. Vamos ter que cuidar dessa pessoa até o fim.
Porque essa é uma das ordens de Cristo. Vão e façam discípulos. E se nós não estamos fazendo discípulos aonde nós estamos inseridos, como que a gente precisa primeiro estar no campo para fazer discípulo? Deus, eu só vou fazer discípulo a hora que eu estar numa base missionária. Eu só vou pregar o evangelho quando eu estiver numa base missionária. Então nós precisamos, irmãos, sabe, ser intencionais. Nós precisamos ser intencionais. Nós não podemos, irmãos, nós não podemos perder tempo. Nós não temos mais tempo para perder. Homens e mulheres comprometidos com a palavra do Senhor não perdem mais tempo. Está revelando Deus em tudo, está manifestando Deus em tudo. Seja no trabalho, seja na rua, seja na faculdade, seja numa base missionária, seja no campo. Ele acorda para uma missão que é maior do que ele. Ele acorda para algo que é muito maior do que ele. Homens e mulheres de oração e de leitura da palavra são homens e mulheres completamente intencionais em tudo que fazem. Não vivem distraídos, não vivem no automático, mas estão sempre fazendo que nem Paulo fala lá em Efésios: aproveitem cada oportunidade que vai se abrir para vocês, porque os dias são maus. São homens e mulheres que estão completamente atentos e ligados e sendo intencionais em tudo que fazem. Para não serem tragados nesse mundo e não fazer as coisas por reconhecimento ou mérito, mas fazer com que Cristo seja glorificado em tudo que fazem. Esses são o tipo de pessoa que Deus está procurando nesses dias, homens e mulheres que caminham em santidade, separados desse mundo perverso, revelando frutos e virtudes aonde quer que estão, e onde quer que são inseridos. Homens e mulheres comprometidos com a verdade, que não são levados por ventos de doutrinas ou por influências de qualquer pessoa, mas são homens e mulheres que caminham com a verdade, são sal e luz nessa terra. Então, espiritualidade tem a ver com isso, irmãos. Espiritualidade tem a ver com se comprometer com aquilo que o Senhor fala. Espiritualidade tem a ver com revelar Deus nas relações. Porque se não for para mim viver em favor do próximo, não tem propósito nisso. Então eu me relaciono com o Pai, eu me relaciono com Cristo. E à medida que eu me relaciono com Cristo, com o Pai, Cristo, ele libera o seu amor, ele cuida de mim, ele me lava, ele me posiciona, ele me orienta a cuidar de mim mesmo, para que eu possa me entregar por inteiro em favor das relações. Então, sem demoras, sem muitas delongas, como é uma mesa de bate-papo, eu queria primeiramente explanar isso, falar sobre isso,
E se você tiver alguma pergunta ou alguma dúvida, você pode também já ir falando. Mas nós precisamos entender isso seriamente, irmãos. Eu tenho certeza, absoluta certeza, se você ouvir Deus e que se você for orar, Deus vai colocar pessoas no seu coração para que você possa se doar em favor delas. Deus vai falar de uma pessoa que você deva perdoar. Deus vai falar de uma relação que você deva restaurar. Deus vai falar daquela pessoa mais difícil, sabe? Aquela pessoa mais difícil que você não consegue se relacionar com ela muito bem. Então Deus vai falar para você ir lá e começar a se relacionar com ela. E se comprometer mais com ela. Sabe, irmãos, se não for Deus nesse negócio, não vai. Se a gente não tiver com os olhos nele, não vai. Nós nunca vamos ser homens e mulheres de aliança. Se não tiver Deus no negócio, nós nunca... É igual um casamento, irmãos. A gente casa porque a gente faz primeiro uma aliança com Deus. E quando eu faço uma aliança com Deus perante uma mulher que está na minha frente, antes de me separar de qualquer coisa, eu vou pensar 2, 3, 4, 5 vezes, porque primeiramente eu fiz uma aliança com o Pai. E homens e mulheres comprometidos com a sua palavra são homens e mulheres de aliança, são homens e mulheres sérias. Então, se eu dou um conselho para vocês, a carta que vocês devem comer é a carta do Sermão da Montanha. Deixar com que o Sermão da Montanha pregue para você. Sabe? Deixa ele pregar para você mesmo. Sabe? Fala assim, Deus, eu quero que o Sermão da Montanha fale comigo. Deus, eu quero que o Sermão da Montanha pregue para mim. Eu quero que o Sermão da Montanha me moa, Senhor Jesus. Me lave. Eu quero que o Sermão da Montanha me fale o quanto que eu estou errando e o quanto que eu estou pecando. Eu quero que o Sermão da Montanha alinhe no interior, Senhor Jesus. Eu quero que o Sermão da Montanha seja a minha vida. Fale isso com o Senhor, faça isso. Desde que eu cheguei no campo, irmãos, o Sermão da Montanha é a cartilha da minha vida. E eu quero morrer meditando nesse sermão. Porque é o sermão que mais nos mata. É o sermão que mais nos mói. É o sermão que faz nós olhar para nós e falar o quanto que a gente é podre, o quanto que a gente é mau e o quanto que a gente carece do Senhor. O quanto que a gente necessita do Senhor. Porque, irmãos, vamos falar a verdade, todos os momentos, se a gente não cuidar, a gente faz tudo que a gente faz, se a gente não cuidar, é por benefício próprio. É para ganhar algo. Tudo. Mas quando eu estou com os olhos na eternidade, quando eu estou com os olhos em Cristo, as minhas intenções e as minhas motivações são bem ajustadas e alinhadas. E eu passo a fazer tudo com intenções e motivações certas no Senhor. No Senhor.
Só que essa vai ser a nossa luta até o fim, irmãos. A nossa luta até que nós venhamos a ver o Senhor. Vai ser isso. Vai ser fazer as coisas para o Senhor. Amém? Alguma dúvida, pergunta? Bom, Felipe, eu estou olhando aqui os comentários, né? Aí eu estou vendo cirúrgico, amém, verdade, profundo, muito legal, muito bom. Eu queria que você compartilhasse um pouco da sua, de forma prática, da sua vida do campo, como que você chegou ao campo, como foi o seu processo. Todos nós temos uma história, né? Todos nós temos uma vida, né? E é bom a gente ouvir histórias, compartilhar um pouco de vida, porque isso nos ajuda, né, a gente compreender como que a gente precisa entender os processos, como que a gente precisa ser disciplinado. O lugar de oração traz a gente para essa disciplina, desacelera a gente. A gente tem uma tendência natural de fazer as coisas de uma forma muito veloz e pegar também a mente do que está acontecendo nesse mundo. Então, o que a gente vê o outro fazer, a gente quer fazer, nem sabe se aquilo tem a ver com a gente. A gente quer fazer igual. Mas o lugar de oração, ele coloca você na sua identidade, estabelece um lugar firme, um lugar de convicções corretas em Deus, né? Além de estabelecer a sua identidade. Eu acredito que cada um, sabe, tem uma identidade em Deus nesse lugar de oração. E ele chama você para esse lugar e vai revelando coisas do coração dele. Ele vai tornando você cada vez mais amiga, a Bíblia vai dizer que aos seus amigos ele abre e compartilha o seu coração. Então, assim, fala um pouco, né, dessa sua trajetória até chegar ao campo, né, daquilo que você tem visto na sua experiência. Compartilha um pouco com a gente. A gente precisa entender que o Brasil tem um índice muito alto de ansiedade. Então, nós somos uma geração que sofre com isso. E a ansiedade tem muito a ver com preocupação a respeito do futuro, e a palavra do Senhor mesmo nos diz que nós precisamos nos preocupar não com o que vestir e beber, mas com as coisas do reino de Deus, né? Então, uma das curas para a ansiedade é a meditação e a oração. Então, a gente vai lidar com isso todos os dias. Então, a primeira coisa que eu aprendi na vida foi a questão da oração. A oração me levou para o campo a qual estou hoje. A oração deu visões para minha esposa de confirmação ao campo a qual estou hoje. A oração falou de pessoas a qual eu devia trabalhar junto. A leitura da palavra, ela me orientou e me direcionou para muitas coisas que eu vivo hoje. A submissão e a humildade nos processos do Senhor fez com que a gente estivesse aqui. Então, a ansiedade não nos deixa ser submissos. A ansiedade não nos deixa nós ouvir a voz do Senhor. A ansiedade não nos deixa ouvir a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável, mesmo que doa em nós. Mesmo que a gente sofra. Mas esse sofrimento vai causar um peso de glória, Paulo fala. Nada se compara com peso de glória. Então, tudo coopera para algo. Até os nossos erros cooperam para algo. Erro, não pecado. Que a gente precisa discernir que pecado tem consequências. Erro, Deus disciplina. Então, o erro coopera para o bem. O que Deus fez de errado? O que Jesus fez de errado para ir para a cruz?
Nada. Fez nada de errado. Mas foi para a cruz. Sofreu um monte de coisa errada. Então a gente precisa entender que tudo coopera para o bem. Só que a primeira coisa que a gente precisa aprender é se submeter aos processos, se submeter à liderança, se submeter aos pastores, se submeter à voz do Senhor, se submeter uns aos outros, se sujeitar uns aos outros, se sujeitar à voz do Espírito. Porque tudo que o Espírito nos pede é contra a carne, é contra a nossa vontade humana. Mas é boa, perfeita e agradável. Então a gente corre um grande risco, irmãos, de ser homens e mulheres ativistas da atividade, sabe? E parar de ouvir Deus e querer só fazer as coisas. E isso cansa, isso traz frustração, isso traz estresse. Isso detona com a gente tanto no campo como fora do campo. Porque no fim de toda atividade, de todo ativismo, é o reconhecimento, é o mérito, é o benefício próprio, é a aprovação. E tudo aquilo que a gente faz com a força do nosso braço, sem se sujeitar, sem se submeter, sem a humildade, sem a mansidão, até porque o Senhor falou, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde. Paulo vai falar em Filipenses que ele se humilhou até a morte, morte de cruz, se submeteu até o fim. Então tudo aquilo que a gente faz com a força do nosso braço vai trazer frustração, irmãos. Tudo aquilo que a gente faz com a força nossa, com aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acha, sem orientações, sem submissões, sem sujeições, sabe? Vai trazer estresse, cansaço. E muitas das vezes até uma depressão. Até um burnout. Muitas das vezes até um surto. Já vi pessoas surtando no campo, irmãos. Indo para clínicas. Coisa assim, terrível. Sabe? Triste. Por isso que eu falo, irmãos, o campo não é um playground. Não é um lugar para nós fazer o nosso ministério. Crescer. Não é um lugar para nós ter 20.000 seguidores. Não é um lugar para nós ganhar dinheiro. É um lugar de morte. É um lugar sério. E já teve fases na minha vida que eu quis fazer as coisas pelo meu braço. Já teve áreas, coisas que eu quis fazer com o meu próprio entendimento. E se não fosse Deus parar tudo, correria um grande risco de voltar para casa frustrado. Então, o primeiro lugar é ouvir Deus. O primeiro lugar é oração. O segundo lugar, se submeter à liderança, aos irmãos, uns aos outros. Sabe, a gente precisa um dos outros, irmão. Cada um carrega uma parte de Deus, cada um carrega uma revelação do Senhor. Sabe, ferro afia ferro. Eu não vou crescer sem o meu próximo. Eu não vou me tornar maduro sem o meu próximo estar me afiando. E eu estar afiando o meu próximo. Só que para a gente entrar nesse nível de ferro afia ferro, nós precisamos manter a chama acesa no lugar secreto. Paixão por Jesus.
porque é Ele que nos une. Então foi a primeira coisa que eu aprendi, irmãos. Foi orar todos os dias. Abrir a Bíblia todos os dias. Deixar Deus me curar, me sarar todos os dias. Deixar Deus me orientar todos os dias. Pedir para Deus para eu liberar perdão todos os dias. Pedir para Deus um coração completamente humilde e manso. Todos os dias. Coração manso, não covarde. Então nós precisamos disso, sabe? Então foi a primeira coisa que eu aprendi antes de ir para o campo. Antes de ir para o campo. E tudo bem, irmão, vai ter lugar que você vai estar, que você não vai concordar com muitas coisas, mas você vai ter que se submeter. Porque Deus te colocou ali. Você está aí. Você está ali. Então existe algo que Deus quer fazer em você, existe algo que Deus está fazendo em você. Essa foi uma das primeiras coisas que eu aprendi. A humildade, a mansidão, se sujeitar aos líderes e uns aos outros. Até porque Lucas 9 vai falar sobre o envio dos discípulos, né? E aí depois os discípulos voltam todos orgulhosos. E aí acaba que tem um menino endemoniado e Pedro e os discípulos não conseguem expulsar, porque o orgulho e a soberba tinham tomado conta deles. E o pai do menino chega desesperado: Senhor, pediu seus discípulos, eles não puderam. E aí Jesus fala: até quando eu vou ter que suportar essa incredulidade? E mais pra frente a gente vai ver os discípulos brigando por posições. Mais pra frente também a gente vai ver que os discípulos estavam querendo tacar fogo em Samaria. Então a gente vê esse processo de Jesus na vida dos discípulos, a qual Jesus queria que eles se tornassem humildes e mansos. Claro, cada um na sua personalidade, né, irmão? Só que se Jesus pede isso, é porque a gente precisa disso. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Paulo vai bater várias vezes isso nas cartas dele. Humildade, paciência, mansidão, domínio próprio. Vai falar em 1 Coríntios do amor, que é paciente, que é bondoso, que tudo suporta, que crê, que sofre. Ter amor no dia bom é fácil. O desafio são os dias difíceis, os dias maus. Mas sabe, irmãos, o que tem que nos alegrar e nos dar esperança é porque Ele estará conosco até o fim. Ele estará conosco até o fim. Essa é a nossa esperança. E é uma promessa. Essa é a nossa alegria. É que Ele está conosco até o fim. Então essa foi uma das coisas que eu aprendi, Wagner. É a sujeição, é o temor ao Senhor. É a sujeição à voz do Espírito. Essa sujeição à voz do Espírito faz com que eu caminhe em santidade, faz com que eu caminhe em revelação. Eu não sou um cara, gente, falei isso, falo isso em maioria dos lugares. Eu sou um cara que estudo teologia, estudo missiologia, mas não sou o cara, assim, de falar bonito, não sou o cara de, de dar aula boa, sabe?
sabe? Não estou negligenciando o estudo, estou falando que eu estudo todos os dias. Estou aqui com um livro, um grandão aqui estudando. A missão do povo de Deus. Mas o que faz a diferença, irmãos, é um coração completamente inclinado e apaixonado pelo Senhor. Coração que se submete à voz do Espírito. Porque o coração que se submete à voz do Espírito vai ser um coração que vai se manter e se doar em relacionamentos desafiadores. Em mesas desafiadoras. Pode falar, meu irmão. Respondeu sim, com certeza. Eu queria saber se o pessoal tem alguma pergunta, a galera que está na live, se quiser deixar uma pergunta aqui, pode deixar. Deixa eu comentar uma coisa com você. Desde 2012, né, eu vou falar um pouco da minha experiência, né, emergindo na vida de oração. E aí, eu lembro que nessa caminhada, né, não só assim, a minha vida em algum momento, né, mas também eu vi muitos irmãos que, por cultivarem esse lugar, a justiça própria foi crescendo muito no coração deles. E aí é uma linha muito tênue, sabe? Porque à medida que a gente vai entrando nesse lugar, aprofundando esse lugar, se a gente não tiver cuidado no nosso coração, a gente começa a julgar o outro e achar que o outro não faz, nós somos melhores. E aí assumimos o lugar do fariseu. E esse lugar de humildade, sabe, é um lugar que a gente precisa procurar sempre, continuamente, no lugar de oração. E pense que basta que aquela pessoa consiga alguma coisa dentro do planejamento dela, sabe? Que ela já se acha superior que a outra. E aí ela perde tudo, cara. Aí ela perde tudo. Porque o Espírito não vai agir nessa soberba. Não vai agir nesse coração. E o Senhor conhece o nosso coração. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque nos últimos 10 anos, é o que se fala muito aqui no Brasil. Sim. Casa de oração, sala de oração, lugar secreto. Isso tem a ver com o desenvolvimento de uma igreja, de um desenvolvimento de um coração, de um desenvolvimento do que o próprio Espírito, a ênfase do próprio Espírito está trazendo sobre a nossa vida. E, inclusive, né, o Espírito ele vai encontrar corações prontos para que ele entregue coisas para serem desenvolvidas. Corações, e a Bíblia diz que o Espírito ele não rejeita um coração quebrantado, né? Humilde, sem razão. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Vou falar assim, irmão, só abrir aqui o portão para minha esposa. Vou ter aqui. Deixa eu só concluir aqui na minha fala. Humildade tem a ver com um processo de humilhação. Humildade tem a ver com lugar.
E humilhação também tem a ver com lugar. Então, a gente precisa entender que é um lugar físico. Então, se ouve muita gente falando que está nos pés do Senhor, mas quando a gente vai olhar para a vida, a gente vê que não é uma verdade. Então, humildade e humilhação tem a ver com um lugar físico. E tem a ver com aquilo que Jesus falou, de servir. Lucas 9 vai falar sobre isso, que os discípulos discutiam de qual seria o maior no reino. Eles discutiam por uma posição. E Jesus falou, se vocês querem, sirvam. Só que às vezes nós queremos servir nos melhores lugares. Servir onde alguém nos vê. Servir onde a liderança está nos vendo. Onde os pastores estão nos vendo. Vocês já repararam, gente, que tudo volta para o nosso benefício? Para o mérito, para o reconhecimento? Eu estou falando sempre as mesmas coisas aqui. Mas humildade e humilhação fala de um lugar que ninguém vê. Mas Deus vê. Aquilo que talvez você não gosta de fazer. Aquele lugar que você não gosta de estar. Mas é exatamente esse lugar que vai te tornar a pessoa que você precisa se tornar. Richard Forst fala disso. Fala que as obras que ninguém vê, essas são as obras que mais nos forjam e que mais nos tornam parecido com Cristo. E que são as obras que Cristo vê e que fala de obras físicas, de coisas físicas, de um lugar físico, de uma posição física. Eu vou dar um exemplo básico. Quem aqui gosta de lavar banheiro da igreja? Quem aqui gosta de chegar cedo na igreja e arrumar as cadeiras? Quem aqui gosta de apenas dar uma carona para o irmão na igreja? Ou para aquela irmã que não é bem vista e não é legal? Inúmeras coisas eu podia falar aqui, mas humilhação e humildade fala de um lugar que é físico. Não é da boca para fora, não é apenas de falar que está nos pés de Jesus. Mas fala de estar nos pés de Jesus, mas fala de uma questão prática também. Porque se verdadeiramente nós estamos aos pés de Jesus, o lugar de humilhação e de humildade não vai ser mais um problema para a gente. Mas para isso, nós precisamos estar cheios verdadeiramente. Nós precisamos estar cheios verdadeiramente. Porque, irmãos, a gente vai passar muita coisa no campo e a gente vai passar muita coisa na igreja. A gente vai ver irmãos chegando ontem no campo e talvez já assumindo uma posição melhor do que a nossa. A gente vai ver irmãos chegando na igreja ontem e talvez já se tornando pastor. A gente vai ver pessoas chegando ontem no campo e daqui a 3 meses parece que passou assim, voa na nossa frente. Mas lembra o que eu falei, tudo vai cooperar para o bem.
E principalmente para nós sermos parecidos com Cristo. Porque no fundo, irmãos, no fundo, nós queremos ser líderes, no fundo, nós queremos uma posição, no fundo, a gente não quer só Cristo. No fundo, a gente quer Cristo e mais alguma coisa. No fundo, a gente quer Cristo e mais alguma coisa. A gente quer Cristo e sentir que as pessoas estão sentindo falta de nós. A gente quer Cristo e o recurso. A gente quer Cristo e o aplauso. A gente quer Cristo e uma posição boa. A gente não quer só Cristo, no fundo. E é isso que a gente tem que cuidar. Porque se a gente só querer Cristo, nós vamos só querer Cristo. E mais nada. E fazer esse Cristo conhecido. Porque até a palavra fala que quando nós buscamos primeiramente as coisas do reino de Deus, as demais serão acrescentadas. Ou seja, as demais vão correr atrás de nós. E nós não vamos correr atrás das demais. Porque eu só quero Ele. E tudo aquilo que eu preciso e necessito, Ele vai me dar. Até porque Ele veste os pássaros. Ele veste as plantas. Porque Ele governa tudo. Então nós precisamos entender que o lugar de humildade é um lugar não somente espiritual, mas um lugar físico. Porque a gente precisa entender que o físico foi criado pelo espiritual. O físico foi criado por aquilo que a gente não vê. Então eu me posiciono no espiritual, logo, naturalmente, eu me posiciono no físico também. Porque as duas coisas andam juntas. Então o lugar de humildade não é apenas uma fala, o lugar de humildade não é apenas eu estar na sala ou no quarto de oração, mas o lugar de humildade tem a ver com uma prática, com uma praticidade, com um lugar físico. O homem e a mulher é feito pela soma de horas de coisas que não gosta de fazer. Um homem e uma mulher madura é desenvolvido pela soma de horas de coisas que não gostam de fazer. Então, ora a Deus, ora a Ele e peça para Ele, Senhor, o que eu não gosto de fazer? Amém, Senhor. Vamos lá, vá lá, meu Espírito Santo, me ajuda. Porque isso vai gerar maturidade em nós, irmão, sabe? Porque nós vamos precisar lidar com coisas desafiadoras no campo, sabe? Campo não é lugar de homens e mulheres mal resolvidos. Campo não é lugar para a gente fugir dos nossos problemas. Ah, não deu certo em igreja, não deu certo em trabalho, não deu certo em faculdade, agora eu vou para o campo. Não. Não é isso. Campo é lugar para nós cumprirmos a vontade do Senhor. Nos dias bons e nos dias maus. Nos dias que está tudo indo bem e nos dias que não está indo nada indo bem. E que nós vamos ter que enfrentar o negócio. Em mesas completamente agradáveis e cheias de amor, mas em mesas completamente desafiadoras. E que muitas das vezes o seu inimigo vai estar lá. Até porque quando Jesus ele ceia, estava lá o Pedro que ia negar ele,
o outro que ia abandonar ele, o outro que ia trair ele, mas ele estava lá, partindo o pão e o cálice de vinho, e entregando ele mesmo em favor da mesa, em favor dos traidores, em favor dos que o abandonar. Porque, irmãos, nós precisamos entender que Cristo, ele enviou o Espírito Santo para morar dentro de nós, não para que nós venhamos a ser honrados, mas para que nós venhamos suportar as traições, os abandonos, e continue a perseverar na vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Deixa eu repetir. Cristo, ele não veio enviar o Espírito Santo para nós, para que nós venhamos a ser honrados nessa terra, mas para que nós venhamos a suportar os processos dolorosos, a traição, o abandono, as injúrias, para que em sermos traídos, abandonados, injuriados, nós não venhamos a abandonar ele, mas venhamos a perseverar na vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. É por isso que ele parte o pão e o vinho e ele fala, ó, tá aqui, esse sou eu e vocês podem comer. Mas lembrem de mim. E é isso que vai dar esperança de vocês. Tudo o que fizerem, lembrem de mim. E ele nem come o vinho e nem parte. Ele pega e sai para ser traído e pega e depois toma sua cruz e vai cumprir o propósito do Pai. Isso é desafiador, irmãos. Isso é curador para nós. Isso tem que curar a gente, irmão. Isso tem que sarar a gente, sabe? Isso tem que curar nossas relações. Isso tem que curar nossa consciência má. Isso tem que curar, nos tirar e nos lavar de todo o pecado, de toda a intenção má, sabe? De toda a intenção errada, toda a motivação errada, sabe? Isso tem que nos fazer parecido com eles, com ele. Porque se nós queremos ser igual a ele, nós precisamos ser igual a ele, do jeitinho que ele foi. Igual a movimentação que ele teve nessa terra. Nós precisamos. Só que para isso nós precisamos ser cheios do Espírito. E ser cheio do Espírito é manter uma vida de oração. Não uma vida devota, não uma vida para venerar Deus, mas uma vida para encarnar Deus, que é diferente. Encarnação tem a ver com uma vida completamente de oração e prática. Não uma vida só de oração, porque até a palavra oração fala de orar e ação. Não é uma vida só de nós ficarmos trancados dentro do quarto, é uma vida de nós nos trancarmos dentro do quarto, mas de nós sairmos de dentro do quarto, revelar aquilo que a gente recebeu nas relações, em favor dos próximos, dentro da nossa casa, para depois afora da nossa casa. Então tem a ver com isso. Tem a ver com o que nós comer a palavra, orar a palavra, mas também sair do nosso quarto cheios, manifestando Cristo em tudo. Então isso muda completamente a nossa ideia sobre oração. De não ficarmos só trancados orando, mas de sairmos desse quarto de oração, revelando Cristo a todos os povos e as nações. Amém, amém, amém. Glória a Deus, viu, meu irmão? Glória a Deus. Eu quero te agradecer, tá bom? Por esse tempo aí maravilhoso.
Quando você fala de oração, eu tenho conversado aqui com os meninos sobre movimento de oração e destartar o movimento missionário. A gente compreende na história da igreja, a gente fala de missões, missões não começam em Mateus 28, mas já em Isso. Gênesis Isso. já inicia o movimento missionário. Quando chega em Atos 1:8, os discípulos eles são convocados a estar naquele lugar de oração, aguardando que o Espírito venha. Em Atos 2, o Espírito vem, empodera, eles começam a pregar o Evangelho, e surge a igreja, com o movimento da igreja, surge também a perseguição. Né? E durante a história da igreja, a gente vai percebendo grandes movimentos missionários acontecendo, como Moráveis, Isso. que gastaram tempo de oração e são, né, ainda hoje, referências no movimento missionário. Começou com oração. A gente tem aí a Azusa, que, como resultado, a gente encontra igrejas Assembleia de Deus em todo o canto e interior do país. E a gente compreende que eu tenho, particularmente, um pensamento, sabe, Felipe, de que o tempo que nós temos vivido, dedicando, buscando, cada vez mais ser parecido com o Senhor, gastando tempo no lugar de oração, vai estartar no nosso coração essa chama, esse ardor missionário. Sim. Vai gerar vai aquecer o nosso coração por isso. É um movimento, como você falou aqui, de cruz, de cima para baixo e para o outro. Então, tem muito a ver com você amar a Deus e Ele compartilhar com você como que Ele vê aquela pessoa, o que Ele sente em relação a povos, em relação a cidades, em relação a países. Isso. E eu acredito que a gente está entrando como nação brasileira nesse lugar. Eu falo assim, nunca, eu acredito, na história da igreja brasileira, a gente foi tão imergido nessa realidade que a gente percebe que é uma ênfase do próprio Espírito nos levando a esse lugar. Então, eu conversava com um amigo nessa semana e ele dizia para mim, Wagner, como há 10 anos atrás houve uma grande busca, um grande movimento por conferências no Brasil, hoje está acontecendo também um grande movimento de muitos jovens buscando ser enviados ao campo missionário, buscando cursos de missiologia, cursos de missões. Isso é maravilhoso, isso é muito bom. Mas é necessário preparo. Isso. E é por isso que a gente está aqui, cooperando de alguma forma, para que esses irmãos que têm uma palavra, que o coração está aquecido, que desejam ir ao campo missionário, não vá sem esse fundamento, sem essa base, sem essa contínua construção do lugar de oração. Porque foi aqui na oração que tudo começou. Isso. E esse lugar a gente precisa preservar. Precisa cultivar. Eu fico aqui com essas minhas considerações finais. E passo para você fazer as suas também. Já te agradecendo por você ter disponibilizado um pouco do seu tempo. Amém. Privilégio. Amigo. Privilégio todo meu, todo nosso. E aí um beijo no coração aí da nossa família, da equipe aqui. Obrigado mesmo, de verdade. Amém. Obrigado, gente, por essa oportunidade. É um privilégio mesmo. Privilégio. Tá compartilhando um pouquinho, né? Qualquer coisa, o Wagner tem meu contato, se precisarem conversar. Vou deixar seu contato. Direcionar para alguma escola de missões, ou alguma questão, alguma dúvida, ou também discordar de alguma coisa. A gente está aberto para isso. O Senhor abençoe mesmo cada um aqui e que vocês possam mesmo ouvir o Senhor em cada passo, se submeter em cada passo, para que vocês possam viver a plenitude do Senhor cada dia, seja onde Deus colocar vocês, seja onde Deus colocar a planta dos pés de vocês.
vocês possam realmente transmitir Cristo em tudo mesmo. Lembro do primeiro trabalho que eu trabalhei, né? Um dos primeiros, na verdade. Fui zelador em um prédio, cuidava de prédio. E lembro de ter períodos de oração incríveis quando tinha meu tempo, né, de almoço, mas lembro também de revelar Cristo em cada morador daquele prédio, sabe? Ou seja, de viver plenamente nesse trabalho. Então, seja no trabalho, seja na faculdade, seja em uma escola de missões, seja fazendo outra escola, seja no campo missionário, que a gente possa viver a plenitude da vontade do Senhor. A plenitude da vontade. Até porque se nós estamos vivos, é porque tem um propósito para a nossa vida nesse dia, nesse mês, nesse ano, né? Então, basta a gente parar e ouvir Deus. Às vezes a gente quer entrar no quarto de oração e a gente quer falar muito, sabe? Mas eu acredito que maturidade tem a ver com a gente parar para ouvir e anotar aquilo que ele está falando. Maturidade tem a ver com pregar o evangelho para nós mesmos e não procurar uma palavra para pregar para um outro irmão ou para uma igreja, mas para ouvir e deixar com que ele pregue para nós, deixar com que a Bíblia pregue para nós. Nós precisamos pregar o evangelho para nós mesmos, todos os dias, sabe? Chorar em cima da Bíblia, ser vulnerável com o Senhor, confessar ao Senhor nossos sentimentos, sabe? Aquilo que brota no nosso coração. Então, nós precisamos ser verdadeiros, nós precisamos caminhar na luz. E quando a gente caminha na luz, a gente passa a transmitir naturalmente Cristo em tudo. Amém? Só uma dúvida, Wagner. Todos aqui, eles são da igreja? Teve muita gente que entrou e saiu, teve outros que permaneceram, são da igreja, são da missão, estão no processo de querer viver missões. Eu vou deixar que a galera se identifique aí, nesse finalzinho. A maioria aqui é da igreja, mas eu estou vendo aqui tem a Andréia, tem Carol, tem a Clécia. Gente, se vocês quiserem falar um pouquinho. A Isabela é da igreja? É, Isabela. Legal, bem. Carol está caminhando com a gente agora. Muito bom, legal. Mano, só fala um pouquinho o que você está fazendo aí em Itapera esses dias e com a sua família, e a gente já vai fechar aqui. Eu vou orar para agradecer. Hoje a gente coopera, né, na questão de pastoreios, a gente coopera na questão de plantio de igrejas. Então, ou seja, a gente faz muita coisa e um pouco de cada coisa. A gente cuida das crianças também, temos o projeto Iris Kids, né, que a gente também cuida deles. Então, praticamente essa é a nossa movimentação. Também cooperamos na questão organizacional, questão de mobilização, a questão de fazer a igreja olhar para a missão, olhar para o sertão, né? Eu fiz uma viagem agora para Santa Catarina, para minha cidade, e um dos nossos papéis é fazer a igreja do Sul olhar para o Nordeste, olhar para a igreja do Nordeste, olhar para os povos não alcançados do Nordeste, né? Olhar para os ciganos, olhar para os quilombolas. Então a gente tem muito isso na nossa família, essa movimentação de mobilização organizacional,
pouco de mídia também. Agora demos uma parada, né? Questão pastoral também, tanto com missionários, como também no campo em si, pastores no campo. Então, essa tem sido um pouco da nossa movimentação aqui no sertão. Então, a gente faz um pouquinho de cada coisa, mas a nossa maior movimentação é a questão do pastoreio, a questão de apoio a outras bases missionárias também, a outros irmãos missionários, e também a questão mobilizadora. Obrigado, meu irmão. De nada. Queria só orar aqui, então, antes da gente encerrar, posso? Pode, por favor. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento incrível. Obrigado por essa mesa, obrigado por esses homens, por essas mulheres que desejam, Senhor Jesus, de alguma forma fazer a sua vontade, fazer o Senhor conhecido, que estão com fome, com sede de aprender sobre o plano, a missão do Senhor, aquilo que o Senhor deseja fazer entre as nações. Pai, eu oro para que venha sobre cada um de nós fome pelo Senhor, sede pelo Senhor. Oro para que a fome e a sede pelo Senhor nunca venha acabar. Oro para que o temor do Senhor venha sobre nós. Oro para que esse temor do Senhor venha nos aproximar do Senhor todos os dias, para que nós venhamos a receber os conselhos da eternidade. Pai, eleva os nossos olhos até o seu trono físico e celestial todos os dias, para que nós venhamos a nos movimentar de acordo com a sua vontade, de acordo com aquilo que o Espírito Santo fala em nós. Oro para que cada um aqui possa se submeter aos processos do Senhor. Oro para que cada um aqui possa se submeter à vontade do Senhor. Oro para que cada um aqui possa entender o tempo, a estação que está vivendo, Senhor. Oro para que cada um aqui possa entender, Senhor Jesus, compreender o propósito e o plano do Senhor. Deus, oro para que cada um aqui possa não mais perder tempo com coisas pequenas, Senhor Jesus, mas que cada um aqui possa cada vez mais se submeter ao Senhor e manifestar as virtudes, manifestar os frutos do Espírito, manifestar o seu caráter, manifestar o Senhor em cada localidade a qual o Senhor inserir eles. Pai, oro por visões, por sonhos, pelo sobrenatural. Oro por ousadia, por intrepidez e por coragem sobre cada um aqui, Pai. Oro para que movimentos de cura, Pai, oro para que movimentos de orações, oro para que movimentos de jejum, oro para que movimentos de leitura e de meditação da sua palavra venha fluir sobre cada um aqui, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Deus, por favor, oro para que o Senhor tome cada coração aqui, arrebata cada coração aqui para o Senhor, Deus. Para o Senhor. Para o Senhor. Pai, oro para que o Senhor libere habilidades. Oro para que o Senhor libere criatividade. Oro para que o Senhor libere, Senhor Jesus, canções. Oro para que o Senhor libere, Senhor Jesus, ousadia, Senhor Jesus, no seu espírito, para que cada um aqui continue, Senhor Jesus, a proclamar as suas verdades entre os povos não alcançados, Pai. Pai, o nosso desejo é ver o Brasil completamente alcançado. O nosso desejo é ver os 6.000 povoados que ainda não têm nenhuma presença do seu evangelho sendo alcançado, Senhor Jesus, pela sua verdade, sendo alcançado pelo Senhor. Oro para que quilombolas, ciganos, Senhor Jesus, indígenas, Pai, Pai, todos os povos, todos os segmentos que ainda não ouviram falar do Senhor, possa ser alcançado, Senhor Jesus. Oro para que o nosso nível de oração possa aumentar. Oro para que o Senhor aguce, Senhor Jesus, os nossos ouvidos, para que nós possamos ouvir a voz do Senhor e obedecer aquilo que o Senhor está nos pedindo, Senhor. Pai, em nome do Senhor, que o Senhor nos tire do comodismo
Que o Senhor nos tire, Senhor Jesus, do lugar de conforto e que o Senhor nos coloque, Senhor Jesus, em um lugar, Senhor Jesus, a qual é o centro da sua vontade. A vontade do Senhor que é boa, perfeita e agradável, Pai. Em nome de Jesus. Oro por momentos mais intensos, Senhor Jesus, de oração, de adoração, de jejum, Senhor Jesus, e de proclamação, Senhor Jesus, da sua palavra, daquilo que a gente tem recebido do Senhor no lugar secreto, Pai. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, meu irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado. Tamo junto. Deus abençoe, irmãos. Nos vemos até breve. Até breve, meu amigo. Deus abençoe. Muito obrigado a vocês que ficaram com a gente até agora, gente. Uma boa noite para vocês. Semana que vem, o nosso próximo tema é sobre contextualização. Um abraço, beijo, até mais. Ou até lá.